Olá galerinha Mac, bem-vindos a mais um tutorial iMovie. Neste vídeo nós iremos aprender as maneiras de colocar os nossos clipes na timeline. Além das opções que nós já vimos em outra aula, que é clicar e arrastar, por exemplo. Também usar o sinalzinho de mais quando o clipe está selecionado. E além da tecla de atalho E, hoje nós iremos então descobrir novas possibilidades para lançar as nossas mídias na timeline. Antes de prosseguirmos, nós vamos atentar para dois assuntos importantes. Existem duas linhas que nós trabalhamos aqui na timeline. Uma é essa que acompanha o mouse. Essa linha que acompanha o mouse chama skimmer. Existe uma outra linha que é a linha que corre sobre as mídias que estão na timeline, que é essa aqui, quando eu dou o play, ela corre. Essa linha se chama playhead. Então observe que nós temos a linha do playhead, vou dar um play novamente. E nós temos a linha do skimmer. Olha só, o skimmer acompanha o mouse e o playhead acompanha a mídia que está na timeline, ok? Nós agora vamos conhecer uma tecla de atalho, é a tecla Q. Ela tem uma função muito interessante, ela sobrepõe um clipe sobre o clipe principal. Por exemplo, aqui está o playhead, onde está o mouse. Eu vou colocar o playhead no início, está aqui. E vou colocar aqui o skimmer. Agora eu vou selecionar um clipe. Vou selecionar esse aqui. E o skimmer está aqui, ó. Deixar ele paradinho. Quando eu clicar na tecla de atalho Q de queijo, a mídia selecionada vai vir exatamente acima do clipe principal, na posição onde está o skimmer. Vejamos. Ok? Então o skimmer estava aqui e a mídia foi lançada sobre o clipe principal na posição do skimmer. Uma outra possibilidade também é usando a tecla W. Eu vou deixar o skimmer aqui no meio, se bem que ele não vai ficar porque ele acompanha o mouse, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui uma mídia pequena, mas aqui ficou o playhead, certo? Marcando o ponto. Quando eu pressionar a tecla W, o que ela vai fazer? Ela vai criar automaticamente um corte entre o lado direito e o lado esquerdo de onde está o ponto que eu marquei, e se encaixando entre esses dois lados. Tecla W então apertada agora. Nota então que foi criado um corte entre a parte direita e a parte esquerda, onde estava posicionado o skimmer ou playhead que eu havia deixado, e o clipe se encaixou entre as duas partes. Essa é a tecla W. Vou dar um delete aqui geral. E para nós frisarmos, então o que acontece? Eu lanço essa mídia na timeline com a mídia selecionada e pressionando a tecla E, a mídia ela vai para o final da última linha que está na timeline. Então, por exemplo, aqui está na timeline. Se eu pressionar a tecla E, independente da posição onde esteja o skimmer ou playhead, essa mídia vai para o final da mídia que está na timeline. Agora, com a posição do playhead selecionada, se eu usar a tecla Q, a mídia vai vir logo aqui, ó. Então, eu vou selecionar o Q. Observaram? Certo, né? E eu vou colocar uma outra mídia aqui. Vou colocar uma mídia pequena de imagem só para vocês perceberem. Tá? Então, com aqui visualizado, eu pressionando a tecla W, ele vai criar um corte entre essas duas partes, vai separá-las e vai se encaixar no meio. Tecla W, ok? Exatamente onde estava o skimmer. Ele criou um corte, separou e se encaixou no meio, ok? Então essas são as principais formas de nós usarmos as teclas de atalho para lançarmos as mídias na timeline. Agora nós vamos aprender uma outra maneira de fazermos adição na timeline, que é selecionando apenas algumas partes da mídia que nós queremos. Nós temos aqui um iate. Vou passar o skimmer aqui para a gente pré-visualizar e nota que existe uma grande área de mar, essa área aqui todinha. Digamos que eu não queira tudo isso aqui, eu quero apenas a ponta do iate. Então olha só, eu venho até aqui, né? Então eu já sei onde ele vem. Então eu vou pegar aqui, vou selecionar o clipe e vou arrastar até onde eu quero. Aqui tá bom.
O final dessa mídia termina nas águas, mas eu não quero que termine nas águas, eu quero que termine mostrando aqui o ponto de pouso do helicóptero. Então eu vou pegar aqui e arrastar até o ponto de pouso. Ok? Então essa área que ficou selecionada é a área que eu posso colocar na timeline. Clique e arrasto. Então você vai poder visualizar aqui, ó, que só foi jogado na timeline a parte que eu selecionei no início e a parte que eu selecionei no fim. Agora nós temos outra forma de fazer o que fizemos agora. Vou deletar, que é, vamos selecionar o clipe, certo? Eu navego com o skimmer até o ponto que eu desejo, teclo na tecla I, que significa input, que quer dizer entrada, né? Então aqui início a entrada do vídeo, e vou até a última parte que eu quero, navegando com o skimmer. Esse aqui que eu quero, eu vou usar outra tecla de atalho, nesse caso aqui a tecla O, que significa out, que quer dizer saída, no nosso caso aqui o fim da mídia, e vou adicionar da mesma forma. Tá? Então nota que funcionou perfeitamente, sem problema algum. Mas e se eu quiser mudar a posição? Não tem problema, você clica e arrasta. Interessante, quando você faz esse movimento de uma forma mais suave, você percebe que onde você colocou a tecla de atalho I ou O, ela cria um certo ímã e para ali, então você não perde o ponto. Até porque ele cria uma borda aqui colorida da área que está selecionada, como você pode ver. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá!